Abra sua Bíblia, vamos acompanhar comigo aqui, não precisa abrir sua Bíblia não, o livro de Abacuque no capítulo 1, Abacuque no capítulo 1, isso, advertência revelada ao profeta Abacuque, Abacuque no capítulo 1, no versículo 2, bota aí, versículo 2, vamos ler todos juntos, bem forte, 1, 2 e 3, não, pera aí, é forte, o pessoal de casa está ouvindo a gente, 1, 2 e 3, amém. Feche os seus olhos, Senhor, essa é a tua palavra e nessa doce manhã, em graça, porque tudo é pela graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente, no nosso coração, para ministrar aquilo que o Senhor deseja diante do que o profeta Abacuque viveu nas crises existenciais, nos momentos mais difíceis da sua vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa conversa de hoje é o silêncio de Deus. É muito difícil convivermos com o silêncio de Deus, porque nós queremos a todo momento respostas para as inquietações da nossa alma. A verdade é que buscamos sempre o sim da parte de Deus e da parte de expectativas que temos para sonhos, realização e projetos. Mas ainda assim, não ouvindo o sim, nos contentamos às vezes com o não. O difícil é conviver com o silêncio de Deus. Porque o silêncio de Deus diante de uma oração é mais doloroso do que a dor. Porque a dor da luta, da adversidade, da humilhação, da calúnia, da vergonha, da traição, do insucesso é muito difícil, mas pior do que essa dor é você orar a Deus e ter a sensação de que a sua oração bate no teto e volta, de que a sua oração ela não chega na presença de Deus, ou de que mesmo orando a Deus parece que Ele está indiferente a você. E foi exatamente o que aconteceu com Abacuque, porque Abacuque era um homem de Deus, ele era um profeta. Nos dias de hoje Abacuque era um pastor, uma pessoa, Flávio, que era responsável por trazer a mensagem de Deus ao povo. E Abacuque, por ser um homem de Deus, ele tinha acesso a Deus. Deus falava com ele, ele frequentemente ouvia a voz de Deus. Só que Abacuque, ele é levantado por Deus em um momento da história da nação de Israel, onde violência, injustiça, promiscuidade, politeísmo está totalmente dentro do contexto da nação de Israel. Uma nação que havia se voltado contra as práticas do Senhor. E de repente todo tipo de injustiça, uma anarquia toma conta de Israel. E Abacuque, que era um homem de Deus, ele começa a perceber tudo isso de ruim que estava acontecendo. E ele começa a orar a Deus, pedindo que Deus envie resposta, pedindo que Deus acabe com isso. Para mim fica muito claro que essa oração de Abacuque, por muitas vezes, Mateus, foi a minha oração. E eu acredito que também a oração de Abacuque tenha sido a sua oração. Porque quantas são as vezes, Marcelo, que a gente pede a Deus, Senhor, até quando eu vou viver esse sofrimento, essa luta? Até quando eu vou viver essa humilhação e essa vergonha? Até quando a minha esposa, ela vai me tratar desse jeito? Até quando eu vou tolerar esse casamento dessa forma? Até quando o meu filho, ele vai estar vivendo a vida como se não houvesse amanhã? Até quando, Senhor, a minha vida emocional, ela vai estar dilacerada e destruída? Até quando esses problemas, esses chamados que muitos dizem karmas ou cruzes, vão fazer parte da minha vida? Quantas são as vezes que na minha vida eu orei ao Senhor dizendo, Senhor, até quando eu vou ter que suportar isso? Até quando eu vou ter que conviver com isso? Até quando, Senhor,
eu vou ter que ficar passando por isso. Eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou me corrigindo, eu estou fazendo tudo aquilo que está ao meu alcance para de alguma forma mudar essa situação. Mas parece que eu estou sozinho. Eu estou remando, mas eu estou sentindo que eu estou remando contra a maré. E ao invés de andar para frente, eu só sou levado por essa maré. Quantos já se identificaram com isso? Quantos têm coragem de dizer que oraram assim para o Senhor? E diferente do que muita gente pensa, a resposta de Deus para Abacuque diante de uma inquietação com ele, não foi uma fúria, uma ira, uma raiva. É verdade que Deus demorou um pouco de tempo para responder a Abacuque, mas para mim o mais importante é a forma como Abacuque se posicionou diante disso. A gente não sabe quanto tempo ele orou, dizendo até quando. Foi uma revolta. É como se Abacuque se revoltasse contra Deus. A gente fica com medo de falar disso, né? Porque a gente fica com medo, o negócio já está difícil. Se eu disser que vou me revoltar contra Deus, aí mesmo que eu vou ser castigado por Ele. Mas a verdade é que Deus não é o que você pensa. Deus, ele não tem problema com as crises existenciais. Deus não tem problema quando você se revolta contra Ele. Deus não tem problema quando de alguma forma coisas que você não gostaria que acontecessem, acontecem na sua vida e você se revolta contra Ele. Quando você pediu para Ele curar alguém que você muito ama e ao invés da pessoa ser curada, ela morreu. Porque a nossa ótica humana é diferente da ótica de Deus. Para nós, uma pessoa quando não está mais aqui é porque ela morreu, Darlington. Mas para Deus ninguém morre, porque para Deus a morte é apenas um sono. Para nós existe o passado, o presente e o futuro. Deus, quando olha para isso, Ele vê uma coisa só, porque Ele é atemporal. Então aquilo que você está passando hoje, por mais difícil e por mais prolongado que seja, para Deus é apenas um capítulo, é apenas uma peça de um todo, mesmo que seja de um mosaico, que para muitos, dependendo do tipo de peça que esteja lá, desconfigura totalmente a beleza. A vida não é uma pintura como de Leonardo da Vinci, não é. A vida é um mosaico. É feita de cacos, é feita de pedaços, de fragmentos da história humana. E Abacuque, ele tem coragem para mim, sabe? Para mim, esse homem, ele é totalmente inspirador, porque ele teve coragem de dizer para Deus o que muita gente não tem coragem. Muita gente prefere se autocomiserar. Muita gente prefere de alguma forma não reverberar para ele aquilo que está sentindo, e ele sabe. E Deus então ouve de Abacuque essa queixa, e Abacuque vai mais além, porque Deus permanece em silêncio. E então Abacuque diz: Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou para um lugar que eu sempre vou quando eu quero falar com o Senhor. Eu vou ficar na torre de vigília. Eu vou subir aquela torre e eu vou ficar lá até o Senhor falar comigo. Eu quero uma resposta. Sabe quando às vezes você quer colocar Deus no canto da parede? Se o Senhor tem que falar alguma coisa, fala comigo. E ele foi para lá. E ele ficou esperando. Porque aquilo que para nós é a dor, Lívia, da espera, para Deus é apenas a gestação. Porque a promessa é assim. É como uma mulher que está grávida e conforme vai chegando o momento de dar à luz, as dores e os incômodos aumentam. E você se pergunta o porquê que isso está acontecendo na sua vida. Porque você não tem o fim da história. Porque você só conhece uma parte, apenas um fragmento que Deus permite que você conheça da história. Abacuque, ele decidiu esperar, mesmo contra a esperança, mesmo diante de uma palavra, de uma promessa e de uma história de Deus. E é assim na sua vida, porque a vida não é feita de somente momentos bons. A vida é como uma série de Netflix, Marcelo, que dependendo da temporada,
às vezes o personagem principal, ele está vivendo momentos muito difíceis, mas numa outra temporada vem um tempo bom de alegria, de paz e de felicidade, porque ninguém tem vitória o tempo inteiro, ninguém vive o dia bom o tempo inteiro. Tem pessoas que costumam dizer: ei, como é que você está? Só vitória. Quem vive só de vitória? Quem tem só vitória? A vida não é formada somente de vitória, porque a vida ela é cíclica, Lauro. Ela é estacional, em estações, primavera, verão, outono, inverno. Ela é exatamente assim, porque nós queremos viver uma estabilidade. Só que, segundo aí a ciência, a estabilidade da vida só acontece no fim dela, quando o monitor ele estabiliza. Enquanto ele está subindo e descendo, ele está reproduzindo a vida, porque a vida é feita de altos e baixos. E eu me pergunto, qual é o segredo, Darlington, para ser bem-aventurado? Qual é o segredo para poder, diante dos vales e dos montes, permanecer crendo, permanecer confiando, permanecer acreditando? Porque a fé, ela não pode ser na nossa vida um anestésico. Algumas pessoas, elas acreditam, os ateus, os agnósticos, que a fé na vida do cristão serve como uma espécie de ópio ou anestésico. A fé não é um anestésico, a fé, ela deve ser a âncora da nossa alma, a certeza de que aquilo que eu estou vivendo hoje não é o fim, não determina o fim da minha história, né, Juliana? A mãezinha da Juliana foi acometida de um câncer, e quando essa enfermidade chega na família, é muito difícil, porque o chão sai, a gente não imagina. A minha mãe, quando é a mãe dos outros, já choca a gente, mas quando bate na nossa porta, a gente fala: meu Deus, eu perdi a minha mãe. E aí a gente recebe um diagnóstico, e aí de repente aquele diagnóstico chega, o chão sai, e a gente fala: como vai ser? E os médicos, eles não são nem um pouco animadores, eles fazem questão de trazer a realidade pior possível. Mas que opção nós temos, se não crer no Senhor? E é exatamente nesse momento, quando tudo diz que não, que a gente decide acreditar nele, que a gente decide andar, mesmo que aos olhos naturais não exista ainda um piso firme, vivendo aquilo que a Bíblia fala: a cada dia o seu mal, porque Deus deu a mim e a você força e capacidade de vencer o dia mal de hoje. Só que quando nós não entendemos isso e nos preocupamos com aquilo que não aconteceu, nós pegamos o mal de amanhã, a ansiedade, e somatizamos com o mal de hoje. A Juliana segurou firme na mão dela e disse: mãe, a gente está junto, e na força do Senhor a gente vai vencer. E você sabe o que aconteceu? Deus deu vitória a ela. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Porque é assim que Deus faz. Só que na vida, às vezes existem uns reveses, algumas vírgulas, alguns mais, outros porém, no entanto, que nós não temos controle sobre eles. E curiosamente, no dia da alta, da última quimioterapia da mãe da Juliana, veio o diagnóstico dela de que também ela estava com câncer agora. Imagine se Deus revelasse para ela, no exato momento em que foi trazido para ela, que a mãe estava com câncer e que ela também viveria. Seria praticamente impossível para ela vencer, porque se já foi, além das forças dela, vencer com a mãe o câncer, que dirá vencer o dela? Mas a receita não muda. A receita é a mesma: confiar, crer, depender e esperar nele. E agora a Juliana, ela teve que viver as suas próprias experiências no Senhor. Ela teve que viver aquilo que é chamado de deserto da vida. Mas quando você entra no deserto e você tem a companhia do Senhor, você tem a certeza de que, mesmo nas noites sombrias e escuras, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte,
Você não deve temer mal algum, porque Ele está contigo. E dia após dia, mal após mal, da mesma forma que a mãezinha dela venceu, a Juliana venceu, no nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Porque nem sempre Deus nos livra do deserto. Às vezes Ele decide ir conosco para Ele. Se você sentar para conversar com a Juliana, ela não é mais aquela menina de alguns anos atrás, porque ela foi experimentada no fogo, porque ela foi purificada. Nem todo mundo pode carregar consigo o rótulo de alguém que venceu um dos nomes mais temidos da humanidade, chamado câncer. Algumas pessoas se deformam. Meu Deus, logo na minha vida. No Evangelho de Mateus, a Bíblia fala sobre um dos episódios que eu mais sou apaixonado. E se você acompanhar a nossa viagem para Israel pelo Instagram, eu vou fazer questão de mostrar especificamente, sabe, cada lugar desses acontecimentos. Jesus, ele estava do outro lado do mar da Galileia. Ele estava numa região dos chamados Gadarenos. Ele volta para Cafarnaum, atravessa o mar da Galileia, e quando ele chega ali em Cafarnaum, onde ele morava, numa espécie de vila, na casa de Pedro, na sogra de Pedro, uma grande multidão estava ali esperando por ele, porque ele já havia multiplicado pães e peixes, ele estava dando de comer para o povo, estava todo mundo esperando Jesus. Mas estava também ali o líder da sinagoga chamado Jairo, um homem judeu. Ele era responsável por quem ia fazer a leitura do rolo no templo no sábado. Ele era respeitado em Israel. Ele era um judeu raiz. E de repente a enfermidade bateu na porta dele, e todos os ritos religiosos que ele praticava e ensinava não serviu de nada. Porque quando a doença chega no nosso filho, a gente é capaz de pedir a Deus para tirar dele e colocar na gente. E uma das coisas mais difíceis, Darlington, de viver na vida é com a impotência. Quando você não pode fazer nada com aquilo que você tem, com a influência que você tem, com os recursos que você tem. Mas é exatamente diante do caos da impotência que a voz de Deus nos direciona a largar o controle e permitir que Ele esteja no controle. É impossível você dizer que Deus está no controle se você está segurando a direção. Se você está querendo dividir com Ele a condução da sua vida. Jairo não abriu mão de pouca coisa, ele abriu mão do cargo que ele tinha. Porque nenhum judeu se prostra diante de quem quer que seja, a não ser Yahvé. E ao ver a sua filha num estado provavelmente terminal, ela tinha 12 anos apenas. Jairo, ele não pensa duas vezes, ele vai até Jesus, ele fura a multidão, ele começa a empurrar todo mundo e as pessoas, que isso, que falta de respeito. Mas quando observam que é Jairo, desculpa, Jairo, fica à vontade, pode passar. E aí permitem com que ele avance. E quando ele chega diante de Jesus, ele era um judeu, ele era líder da sinagoga. A primeira coisa que ele faz é se prostrar. Um judeu não faz isso. E ele se prostrou, sabe por quê? Porque ele entendeu que tudo aquilo que ele havia conhecido e experimentado não servia de nada. Às vezes, na nossa vida, para o novo entrar, o velho tem que sair. E às vezes nós nos colocamos de uma forma resistente a viver o novo. E eu estou vivendo, e eu estou dizendo não um novo de moda, sabe, de um ativismo. Eu estou falando a novidade do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo não é aquilo que a gente vê na internet. Viver o Evangelho de Jesus não é fácil, mas é uma decisão diária. Ele se prostra diante de Jesus e ele fala, mestre. Ele chama Jesus de mestre. A minha filha, minha única filha está terrivelmente enferma. E Jesus naquele momento não o repreende. Jesus naquele momento não o rechaça.
pelas suas práticas religiosas. Simplesmente Jesus diz para ele: vamos até lá. E a expectativa, ela encontra com a esperança, que se unem e dão a certeza de que Jesus vai fazer alguma coisa. E Jesus começa a andar e a multidão começa a apertar, só que no meio do caminho, como aconteceu com a Juliana, aquilo que parecia perfeito desmoronou. A Bíblia fala que uma mulher que estava 12 anos sem desistir de uma enfermidade. Para mim, essa mulher é um grande exemplo, Lívia, porque a Bíblia fala que ela gastou tudo o que ela tinha, mas ela não desistiu. Ela gastou dinheiro, ela gastou influência, ela gastou sola de sapato, ela foi em tudo quanto é médico, ela bateu em tudo quanto é porta, mas ela não desistiu. Os muros da sociedade extrativista haviam sido criados. Ela não podia estar num convívio, porque ela era considerada impura, amaldiçoada. Mas ela não se importou com o que as pessoas diziam sobre ela. Ela decidiu que aqueles rótulos não iriam defini-la. E ela toca. Ela disse: se eu tão somente tocar, serei curada. E ao tocar em Jesus, a Bíblia fala que alguns dos da casa de Jairo chegam e dizem: não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. É quando a esperança vai embora que a gente vai revelar quem verdadeiramente nós somos. E Jesus, ao ouvir o som do coração de Jairo, perdendo a esperança, vai até ele e diz para ele: não temas, crê somente. Na quinta-feira, Marcelo, eu disse aqui que muitas pessoas buscam milagre da parte de Deus, e o nosso Deus é um Deus de milagre. Só que muitos milagres que nós buscamos da parte de Deus não haviam necessidade de serem pedidos a Ele, se nós decidíssemos obedecer. Algumas coisas que nós pedimos a Deus, Deus não vai fazer por nós, porque tem coisas impossíveis que cabem a Ele, mas existem coisas possíveis que cabem a nós. Crer contra a esperança não depende de Deus, depende de você. Acreditar que tudo é possível mesmo diante de um dia mau não depende de Deus, depende de você. Ter força, ter fé, ter coragem não depende de Deus, depende de você. Ele disse para Josué. E aqui ele diz para Jairo: não temas, crê somente. Ele poderia ter tirado o medo de Jairo e poderia ter colocado confiança nele, mas ao invés disso ele declarou para Jairo: não temas, essa parte é com você, o milagre eu vou fazer, mas a sua parte é não crer, é confiar, é depender, é esperar, é não se deformar. Porque quando o dia mal chega, a gente quer jogar toalha, Leandro, e a nossa humanidade, ela sempre vai trazer para Deus a inquietação do até quando. Porque quando o chão ele se abre, a nossa carnalidade sempre vai querer respostas diante de até quando, Senhor? Mas a nossa espiritualidade, ela sempre vai nos conduzir a declarar para Deus: ainda que foi a resposta de Abacuque. Porque Abacuque era um homem antes de viver essa experiência com Deus, mas depois de passar pela moenda, depois de ser experimentado, moído, o nível dele de intimidade com Deus nunca mais foi o mesmo. É aquilo que eu chamo de epitáfio, porque todo mundo vai ter um epitáfio. Epitáfio são aquelas palavras descritas na lápide de alguém que foi embora, que normalmente norteiam ou definem a vida. Se você partisse hoje, que Deus repreenda, né? Mas se você morrer, que eu faço o seu velório, que aí eu vou depois de você. Mas vamos lá, se você partisse hoje, qual seria o seu epitáfio, Vitor? Qual seria o seu epitáfio, Marcelo? Pergunta para quem está do seu lado, qual seria o seu epitáfio? Qual seria? Pergunta aí. Qual seria? O que estaria escrito? Porque no de Paulo estava escrito: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a... No de Jó está escrito: antes
Eu te conhecia de ouvir, mas hoje os meus olhos... No de Abacuque está escrito: ainda que a figueira não floresça e que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha criação. Quando Deus decide falar com Abacuque, Deus decide dizer para ele: escreva a visão, porque a visão é para um tempo determinado. Não falou quanto tempo. E eu quero trazer esse contexto para nós aqui hoje, para que você entenda que até que a promessa se realize, para que você não esqueça, para que você não se perca, Mateuzinho, é importante que você escreva com letras garrafais, para que isso não se perca. E eu estou falando de uma forma literal, Darlington. Escreva no banheiro, no espelho do banheiro, como um homem que eu li no livro uma vez, ele escreveu. Ele viveu um tempo de luta tão grande, ele estava morando num quarto-sala, Marcelo, apertado, com guerras, com lutas financeiras, um pastor, e ele achou que não teria saído de uma situação dificílima que ele estava vivendo. E aí um dia ele acordou desesperado, ele clamou a Deus, ele abriu a Bíblia, e na Bíblia estava escrito: Deus está trabalhando. Sabe o que ele fez? Pegou o Mary Kay da esposa dele, mais caro, e aí foi no espelho e escreveu: Deus está trabalhando. Todas as vezes que ele acordava pela manhã, ele olhava aquela frase, e aquela frase inspirava ele a viver aquele dia mal mais uma vez. Você precisa escrever alguma coisa que alimente a sua fé, que traga à sua memória aquilo que irá te dar esperança até que o dia mal passe. Porque na vida tudo, uma hora vai passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Diga: na vida, mais forte, na vida tudo passa. Diga: mas as promessas de Deus não vão passar da minha vida. O dia bom vai passar, mas o dia mau também. O vento vai passar, mas a bonança também. O monte vai passar, mas os vales também. E em todas as coisas nós somos mais do que vencedores nele. Aquele pastor, Marcelo, depois de alguns anos, mudou para uma casa confortável, escritor de livros, ele é dono de editora. Eu já li quase todos os livros dele. E aí, alguns anos depois, ele recebe uma ligação na casa dele, da proprietária do quarto-sala do apartamento que ele vendeu. E ela disse: olha, eu não sou uma pessoa muito religiosa, me perdoe, mas o senhor é um pastor, e tem acontecido um fato curioso aqui em casa, que tem me deixado preocupada, porque todas as vezes que eu vou para o banho, eu ligo o chuveiro quente, e no meu espelho, que já havia sido limpo, mas a gordura estava ainda impregnada ali, aparecia sombreado uma frase escrito: Deus está trabalhando. E ela falou: eu estou preocupada, porque quando eu saio do banho, eu me deparo com aquela frase, e eu não entendo sobre espiritualidade. E ele disse para ela: isso quer dizer que Deus está trabalhando, mesmo que os seus olhos não consigam ver, mesmo que o seu corpo não consiga perceber. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Ele trabalha incansavelmente em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Vou incentivar você a escrever numa folha de papel: todavia eu me alegrarei. Você vai escrever no seu carro, do retrovisor, no teto de onde você dorme, no seu banheiro. Prepara a mulherada para comprar batons novos, porque seus maridos vão agora escrever nos espelhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Curve sua cabeça. Feche os seus olhos. Receba essa palavra profética sobre a sua vida. Sabe, quando tudo acabar, 3 coisas vão permanecer. 1 Coríntios no capítulo 13, Paulo fala: quando tudo acabar, 3 coisas vão permanecer. São as chamadas virtudes teológicas. As 3 virtudes teológicas: a fé,
a esperança e o amor. E é exatamente essas três virtudes teológicas que nós precisamos conservar vivas diante do dia mau, diante das inquietações, dos questionamentos, dos até quando, Senhor? A fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que é o firmamento daquilo que se espera e a certeza, a convicção daquilo que você não vê. Uma das bases da reforma protestante foi o que Deus declarou para Abacuque, mandou ele escrever. Porque Deus não mandou Abacuque escrever ainda que a figueira não floresça. Isso foi a resposta de Abacuque. O que Deus mandou Abacuque escrever foi: o ímpio está envaidecido, mas o seu fim está próximo. O justo viverá pela fé. Deus não convidou você para viver uma vida de estabilidade. O convite de Deus para mim e para você é viver uma vida de dependência, é viver uma vida de fé, mesmo que seus olhos não vejam, mesmo que você não compreenda, mesmo que não faça sentido, mesmo que você não consiga perceber, mesmo que não tenha caminhos aos olhos naturais, porque Deus constrói caminhos onde não há caminhos. Então, guarde a sua fé e aproveite esse momento de luta e dificuldade para que a sua fé possa ser acrescida, porque se a fé é um dom, ela pode ser multiplicada. E de que forma a fé é multiplicada, senão no dia mau, quando tudo diz que não, quando o diagnóstico chega, quando o litígio bate a porta, quando o filho vai para as drogas, quando o marido pede o divórcio, porque toda impossibilidade é um palco perfeito para um grande e poderoso milagre da parte de Deus. Isso é fé. A esperança que Paulo disse, Darliton, que não é algo que se vê, porque Paulo diz: como podemos esperar aquilo que não vemos? Porque a esperança que se vê não é esperança. Como alguém pode esperar o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Tenha paciência de esperar e acreditar que não é o fim, porque Deus não dorme, porque Deus não mente, porque Ele não falha, porque Ele não muda, porque Ele não sofre sombra de variação, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Ele é o soberano Deus. A fé, a esperança e o amor. O amor para que quando você for ferido, a despeito de ter sido ferido, você decida amar outra vez. A despeito de ter sido traído ou traída, você decida perdoar e sobreviver e viver outra vez. É curioso, porque no final do texto, Abacuque, ele fala assim para Deus: o soberano faz os meus pés como o da corça. Você sabe, Flávio, a corça para muitos é um animal fofinho, mas a corça, ela tem uma característica de viver o sobrenatural em meio aos limites da vida. A corça, ela consegue permanecer de pé em lugares que nenhum outro animal consegue. Ela tem as suas patas partidas, que são totalmente flexíveis, que conseguem pinçar pequenas fissuras de rochas, e não somente andar, mas pular sobre vales, sobre penhascos. Quando Abacuque trouxe menção a uma corça, o que realmente ele quis dizer foi: o Senhor, Ele torna os meus pés como exatamente numa corça, vivendo o caos de uma forma intencional, pulando sobre eles. A corça, quando ela começa a enfrentar desafios no solo, uma das primeiras coisas que ela faz no deserto da Judéia é subir para as colinas de montanhas.
porque é exatamente lá que ela se coloca acima dos seus predadores naturais. É o que Deus quer fazer com você e comigo. Deus não vai tirar de nós o até quando, mas o poder dele irá se aperfeiçoar na nossa fraqueza, para que a gente permaneça declarando: ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha criação. Pai, é no nome de Jesus que eu declaro: onde houver um coração contrito e quebrantado que recebeu essa palavra e colocou essa palavra como um dínamo capaz de impulsioná-lo a sair da prostração, da paralisação, da beira do caminho, da autocomiseração, e verdadeiramente continuar avançando, entendendo que só acaba quando o Senhor diz que acabou, que só termina quando o Senhor coloca um ponto final. Eu declaro: onde houver uma inquietação, um até quando, Senhor, que o Senhor derrame bálsamo agora nessa manhã, que o Senhor derrame o teu óleo capaz de refrigerar a alma e gerar bom ânimo, para que possamos continuar vivendo e aguardando no Senhor, na certeza de que por certo o Senhor se levantará. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda toda ação do mal sobre nós, e que possamos declarar juntos que o Senhor é bom e sempre bom, e sabe amar como ninguém, e certamente é fiel para cumprir toda a promessa deliberada a nós. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz, Deus te abençoe, valeu.